De igreja. A leitura de hoje se encontra em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos a esses 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Palavra do Senhor. Bom dia. Tudo bem com vocês? Oi? Graças a Deus, está tudo bem? Bom. Eu já não entendi. É muito bom ver cada um de vocês hoje pela manhã. Marquinhos já falou, mas aqui é o melhor lugar do mundo para você estar nesse dia, nessa hora, nesse momento. Deus possa te abençoar. Queria só lembrar os irmãos para continuarem orando. O Cláudio já fez isso na oração dele para o senhor Vicente, né, que é o pai do Edu, para que ele possa encontrar um hospital, para que ele possa fazer a cirurgia dele. Já está encaminhado o hospital, mas está esperando a vaga para esse hospital, então é uma luta que ele vem tendo aí já há algumas semanas, né, Edu? Mas Deus tem sustentado ele. Orem também, por favor, para nosso irmão Leonan. Nem vou pedir para ele ficar de pé, tadinho, porque ele está sentindo muitas dores, né, irmão? E Deus tem sustentado ele também, né? Mas está passando maus bocados, a gente sabe disso, né? E que Deus continue te abençoando, irmão, e tirando essas dores aí, para que você possa voltar à sua vida normal, né? Muito bem. Eu queria chamar aqui também o João e a Fernanda, por favor. O João ninguém conhece, né? Desde os 15 dias de vida, o João, ele faz parte dessa comunidade de cristãos. E ele encontrou essa moça bonita aí pela frente, né? Tudo bem com vocês? Que joia. E eles casaram no dia 25 de outubro, vocês sabem disso. Eu já fiz uma apresentação meio que informal deles aqui há alguns dias atrás, mas agora a gente está formalizando que esse casal vai estar conosco aqui, né, na igreja do Alípio de Melo, para que eles possam, lado a lado com cada um de nós, vencer essas batalhas, não é? E eles vão frequentar conosco aqui. Deus possa continuar abençoando o propósito de vocês, o casal, a família que iniciou agora, né? E que possam contar conosco para qualquer coisa, né? E vocês sabem que a gente vai cobrar muito de vocês, né? Para que vocês possam trabalhar bastante, tá bom? Deus abençoe vocês, podem ficar à vontade, tá? E esse é o mais novo casal que a gente tem aqui, né? Depois eu não vou pedir para vocês baterem palmas, senão o João não vai conseguir ficar nem vermelho, ele vai ficar roxo. Mas depois vocês vão lá e dão um abraço nele, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto de Lucas, que o Kevin leu para a gente, e eu queria retratar que nós somos chamados pelo nome.
E esse texto, ele descreve um momento marcante no ministério de Jesus. A escolha dos 12 apóstolos. Não foi um ato impulsivo de Jesus. Jesus estava lá, aquele monte de gente seguindo ele, discípulos, e ele falou, tá bom, é hoje que eu vou escolher os 12 discípulos. Não, ele não fez isso. Não foi um ato impulsivo. Nem um movimento estratégico segundo padrões humanos. Antes de escolher, Jesus passou a noite inteira orando. O versículo 12, que o Kevin leu para nós, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então, antes de fazer um movimento que era muito importante no seu ministério, que era de escolher 12 apóstolos, não é? Que tinha essa função importantíssima no ministério de Jesus, ele passou a noite orando. Irmão, quando você for tomar uma decisão na sua vida, ore antes. Ore antes, para que Deus possa te abrir portas, para que Deus possa colocar na sua mente o que você deve fazer. Não seja impulsivo. Não tome decisões importantes na sua vida sem antes consultar a Deus. É muito importante. O próprio Jesus fez isso. E ao amanhecer, então ele passou a noite toda orando, e ao amanhecer, ele chama e escolhe 2 ações para entendermos o nosso próprio chamado hoje. Chama e escolhe. Jesus, ele chama muitos, mas ele escolhe alguns para as funções específicas. Algumas pessoas acham que a igreja do Senhor Jesus não tem um número grande de pessoas que são discípulos, que são membros dessa comunidade de cristãos, mas nós somos muitos. Nós somos muitos discípulos. Hoje em dia a igreja do Senhor Jesus tem vários discípulos, mas Jesus, ele escolhe alguns para funções específicas. O texto faz uma distinção clara. Discípulos são muitos seguidores que estavam atrás de Jesus. Jesus era uma novidade naquela época. O discurso dele era totalmente diferente daquelas pessoas que estavam na época de Jesus. O discurso de Jesus atraía multidões de pessoas. Então, existiam vários discípulos. Mas os apóstolos, eles são escolhidos com uma missão específica. Muitos discípulos, mas os apóstolos, eles tinham uma missão específica. Isso nos lembra que todos nós somos chamados ao discipulado. Todos nós somos discípulos de Jesus. Mas Deus distribui funções e responsabilidades segundo a sua vontade. Chamado não é mérito, é propósito. Queria fazer uma pausa aqui para perguntar para vocês. Vocês já fizeram uma análise na vida de vocês de como foi esse ano? Nós não vamos fazer uma retrospectiva aqui, mas eu acho que você, pessoalmente, deve fazer isso. Como foi o meu ano? Foi um ano bom? Foi um ano regular? Um ano normal? Ou foi um ano duro, de lutas, de dificuldades? Muito mais do que nós pensarmos no que nós temos no passado, o que foi esse ano, nós temos pela frente um próximo ano. E o que você pretende fazer nesse ano de 2026? O que você vai fazer?
vai ser só um discípulo? Ou você vai ter algo mais para fazer? Irmãos, prestem atenção, nessa congregação borbulha trabalho, borbulha serviço. E é por isso que eu falei com o João e com a Fernanda, que eles têm que estar prontos para trabalhar, assim como todos nós, discípulos, porque tem muita coisa para nós fazermos. E nós temos que crescer muito mais. Quer ver um desafio? Traga um visitante no próximo domingo. Traga um visitante no próximo ano. Se cada um de nós trouxermos aqui, nós temos talvez uma assembleia de pouco mais de 100 pessoas aqui. Se cada um de nós trouxermos um visitante, nós teremos quantos visitantes? Pouco mais de 100. 100 visitantes. Se nós conseguirmos discipular metade dessas pessoas, 50 pessoas, chegaremos no final do ano de 2026 com 150 pessoas numa assembleia como essa. Vocês já pensaram nisso? Qual a dificuldade de nós convidarmos alguém? Na semana passada, a Giovana fez algo inusitado. Ela pegou um Uber e ela convidou o Lucas para que pudesse estar aqui. É Lucas, não é isso, Giovana? Para que pudesse estar aqui conosco. Pasmem, ele veio. Vocês conversaram com ele? Ele estava sentado ali atrás. Me parece que hoje o Lucas não está conosco. Mas semana passada nós tínhamos a oportunidade de podermos falar com ele. Um convite, uma pessoa. Qual que é a dificuldade que nós temos de convidar alguém? Irmãos, isso é somente algo que nós podemos fazer. Tão simples, tão natural. Nós não conversamos com tantas pessoas. Nós nos mantemos relacionamento com tantas pessoas. Por que não convidamos uma pessoa só? Uma pessoa. E nós vamos ver como que a coisa vai crescer. Muito mais discípulos, muito mais trabalho. Precisaremos de muito mais pessoas focadas nesses discípulos. Jesus não chamou os mais eruditos, nem os mais influentes, muito menos os mais fortes. Ele escolheu 12 homens comuns, com falhas, limitações, temperamentos difíceis e histórias marcadas por erros. Entre eles, havia pescadores sem instrução, bruto. Alguém aqui já na praia teve a oportunidade de ver aqueles homens lá no comecinho do dia, no início da madrugada do dia, puxando aquelas redes que são imensas, as redes. São fraquinhos, não são? São fracos para puxar aquela rede lá do mar. São brutos. Os homens pescadores que muitas vezes nós lemos na palavra de Deus, julgavam a rede à noite para tentar buscar peixes e passavam a noite inteira e muitas vezes nada de resultado naquelas pescas. Teve uma vez que Jesus falou: volta lá, joga as redes. E aí os pescadores falaram: você está louco? E eles voltaram e jogaram as redes. E não tinha mais quantidade de peixe. Tiveram que chamar um outro barco para poder julgar a quantidade de peixe que estava lá. E eles não acreditavam. Duro, bruto, aqueles homens. Um cobrador de impostos, totalmente rejeitado. Irmãos, cobradores de impostos naquela época eram a serviço de Roma. Judeu a serviço de Roma. Judeu cobrando dos judeus. Roma, vamos colocar na nossa moeda para que a gente possa entender um pouquinho. Roma falava assim: no final do mês, você tem que me dar R$1.000, que são os impostos que você vai cobrar da turma aí.
É. Passou disso, nós não queremos saber. Mas se eu cobrar 10 mil, não quero saber. R$ 1.000 é meu. Se você quiser ficar com 9 mil, fica. Eles eram rejeitados por causa disso. Os judeus sabiam que eles eram explorados pelos próprios judeus. Vocês se lembram de Zaqueu? Que Zaqueu, a gente lembra dele, ele da árvore, né? Baixinho e tal. Jesus passando, ele está lá na árvore. Desce daí, Zaqueu! E tal. Mas sei que ele foi para dentro da casa dele. E Jesus foi com ele. E depois que Jesus teve aquele relacionamento com Zaqueu, o que Zaqueu falou no final? Oi? Ele ia devolver 4 vezes mais. Zaqueu era muito rico. Por causa disso, ele era cobrador de impostos. E ele explorava as pessoas. Então eles eram rejeitados. Mas Jesus chamou um cobrador de impostos. Ele passou, estava cobrando lá e falou assim: vem comigo. Ele também chamou um zelote revolucionário. Simão era um zelote. Você sabe quem que eram os zelotes? Zelotes era um grupo político que eram... Muitos fariseus participavam dos zelotes. E vocês sabem o que é zelote? Vem de zelo, zeloso. Eles eram muito zelosos com a palavra. Eles tinham um cuidado muito grande, por isso que eles eram chamados de zelotes. E Simão era um desses zelotes. E até um traidor em potencial. Se vocês prestaram atenção na leitura que o Kevin fez, tinha 2 Judas. Mas teve o Iscariotes, né? Que infelizmente estava lá no meio da turma. E ele era um traidor em potencial. Gente improvável. Aos olhos humanos, não havia nada de extraordinário neles. Nenhum seria aprovado em um processo de seleção para líderes espirituais. O chamado começa com vir a Ele. Jesus, no versículo 13, ele fala assim: chamou a si os seus discípulos. Ele chama aquela turma toda lá de discípulos. Ele desceu do monte, passou um monte orando, e aí quando amanheceu ele chamou a turma. E o chamado não começa com fazer, com pregar, com liderar ou servir. Começa com vir a Jesus, estar com Ele. Antes de enviá-los para qualquer missão, Jesus os chamou primeiro para a sua presença. O ministério dele seria consequência da comunhão com Cristo. Mas foram exatamente esses homens que Jesus quis. Porque o critério de Jesus nunca foi a perfeição. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas existem momentos em que a gente vai evangelizar, tentar mostrar a palavra de Deus para algumas pessoas, e eles entendem que é necessário se batizar, se tornar um discípulo. Mas algumas pessoas falam assim: eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso corrigir isso ou aquilo na minha vida para que eu possa me tornar um discípulo. Não é verdade, não. É preciso que você venha, é preciso que essas pessoas venham a Jesus do jeito que elas estão. Vocês estão vendo os discípulos que Jesus escolheu? Cobrador de imposto, pescador, um zelote, pessoas improváveis. Mas sabe qual que é a questão aqui? Eles não têm que ser perfeitos, mas têm que ter disponibilidade. E digo mais,
Disponibilidade se refere a tempo. Eu tenho que ter tempo para que esteja pronto para poder fazer alguma coisa. Ele não falou, eu nem falei nada com ele, mas eu vou falar sobre o Edu. Eduardo montou esse púlpito aqui para nós. Vocês viram que o púlpito é lindo, né? É bonito ou não é, irmãos? É para a glória de Deus. Mateus está falando lá assim. Quem montou isso aqui foi o Gabriel e o Eduardo. Eles nem precisavam de crédito nisso, não. Você sabe disso. A gente faz as coisas assim, não é? Mas ele falou, João, com o pai dele hospitalizado, com dificuldades, ele falou, eu vou lá para montar o púlpito. E ele veio aqui e montou. Ele tinha tempo disponível, mas além de ter tempo disponível, ele estava disposto. E aí que é a dificuldade, irmãos. Muitas vezes nós temos disponibilidade, mas não estamos dispostos a fazer algo. Olha, irmão, eu estou disponível a qualquer coisa que você precise. Opa, então, eu estou precisando levar meu pai lá no hospital. Irmão, mas agora eu não posso. Tem disponibilidade, mas não tem disposição. Vocês entendem, irmão? Que é uma coisa diferente da outra. Estar disposto e ter disponibilidade. Nós não vamos ser perfeitos para sermos discípulos de Jesus. Mas nós temos que estar dispostos e disponíveis. E ele chamou essas pessoas, os treinou e transformou em instrumentos de graça. E eles falharam. Dormiram enquanto Jesus orava. Eles fugiram na hora da cruz. Eles negaram o mestre por medo. Quando alguém apontou para Pedro e falou, aquele ali é um dos que estavam junto de Jesus o tempo todo. Era discípulo dele. Eu? Que isso? Você está louco? Deve ter sido outro, Simão Pedro. Eu não. Que isso? E aí Jesus tinha falado com ele, antes que o galo cante 3 vezes. E interessante que esse galo aí, irmãos, não é o animal, né? É um instrumento, é alguém que toca um instrumento, que era tocado esse instrumento antes de chegar a madrugada. E aí, quando tocou o instrumento, Pedro já tinha negado a Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus. Aos olhos humanos, o projeto que Jesus tinha feito com aqueles homens era um fracasso. Mas o olhar de Cristo nunca parou na queda. Ele sabia que após a cruz e a ressurreição, o Espírito Santo os capacitaria a se tornarem testemunhas até os confins da terra. E assim aconteceu. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse, ele se tornou um pregador ousado. Vocês já leram Atos capítulo 2, o sermão que Pedro faz, ele é ousado. Ele é ousado em Jerusalém. O mesmo João, chamado de filho do trovão, se tornou o apóstolo do amor. O mesmo Tomé, que duvidou, e ele quis colocar o dedo nas feridas de Jesus, quando Jesus apareceu lá para alguns discípulos, e ele falou, né? Jesus, né não, né não. Esse aí, Jesus, eu quero colocar o dedo nas feridas. E ele colocou o dedo nas feridas de Jesus. E ele se tornou um missionário. A graça transformou homens frágeis em colunas do reino. E isso nos lembra de algo poderoso. Deus ainda usa pessoas comuns.
Todos nós. Da mesma forma que aconteceu com os apóstolos, o nosso caráter vem antes da nossa função. Nós somos antes de fazermos. E a vida espiritual precede, vem antes do nosso desempenho. Jesus, ele escolhe e capacita. O texto continua dizendo, aos quais também deu o nome de apóstolos. Jesus, ele não apenas chama, mas ele define a identidade. Ele não escolhe e depois ele abandona. Quantas vezes, irmãos, já aconteceu esse problema na igreja do Senhor Jesus? Pessoas que são batizadas e depois ficam ali ao relento, esquecidas, e acaba que eles vão embora. Mas hoje, nessa congregação, existe algo que se chama discipulado. E que existe um acompanhamento com essas pessoas que estão nascendo de novo e precisam realmente, porque elas são bebês na fé. Elas precisam de acompanhamento. Então elas são discipuladas. Jesus, ele escolhe e ele capacita. Ele nomeia, ele define e ele instrui. Jesus escolhe e capacita. Continuando, ele não precisa dos mais preparados, mas dos mais disponíveis e os mais dispostos. Jesus, ele não busca os perfeitos, mas os que aceitam ser moldados. Vocês lembram que a gente canta um cânticozinho muito legal? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. É isso. É isso. Ser moldado por Jesus. Nós temos que estar dispostos e disponíveis para ser moldados por Jesus, transformados, igual aqueles 12 homens, frágeis, mas eles se tornaram testemunhas corajosas. Jesus também pode usar eu e você, do jeito que nós estamos, para impactar ao mundo. Você acredita nisso, irmão? 2026, essa igreja pode impactar o mundo. Aliás, nós não precisamos esperar 2026. Nós podemos impactar o mundo agora. Porque o futuro a Deus pertence. Nem Jesus sabe o momento em que ele vai voltar. O próprio Jesus fala isso. Somente Deus sabe disso. Mas uma coisa nós sabemos, nós temos a oportunidade de impactar o mundo, deixando que Deus possa nos transformar e nos moldar. E isso significa que Deus nunca te chamará para ser algo sem te equipar. O nome dele, o nome que ele te dá, importa mais do que o rótulo que o mundo tenta colocar. Teve um dia, eu fui visitar um rapaz numa empresa que a gente trabalhava, e ele estava lá no Hospital Santa Rita. E eu cheguei com a minha Bíblia, e eu coloquei a Bíblia em cima do balcão assim, e a enfermeira virou e falou assim, não estava no horário de visita. Isso aqui é interessante. Ela falou, eu estou vendo que o senhor trouxe a Bíblia. Eu vim visitar um amigo que está aqui. O senhor sabe que já acabou o horário de visita? Eu falo assim, sei. E ela, o senhor é pastor? Eu digo, não. Então o senhor não pode entrar, porque já passou o horário de visita. Mas se eu fosse pastor, se eu tivesse a função, o cargo, o que o mundo fala assim, o João é pastor.
Aí eu podia entrar dentro do hospital. Vocês já pensaram se eu tivesse uma arma dentro aqui da Bíblia e quisesse fazer alguma coisa? Não, pastor pode, vai, entra aí. Às vezes o mundo vai falar, você é um diácono, você é um evangelista, você é um pastor. Mas não fique pensando nisso, irmãos. Não importa o rótulo que o mundo te der. Se Deus te escolheu, Ele te sustentará. Vocês viram a mensagem que o Kleber deu aqui alguns dias atrás? Ele falou assim, eu fui eleito por essa congregação, discípulo, e ele está passando uma cachorrinha na vida dele, mas ele falou, eu não vou deixar de ser um evangelista, porque eu estou passando por problemas. Eu vou continuar. Continua, irmão. Firmão. Nós temos que ir lado a lado, igual essa passagem que o Jaime leu agora aqui na oferta, agora há pouco, é andar lado a lado. Por que Jesus mandou 2? Vocês sabem? Um apoia o outro, irmãzinha, é isso? Um apoia o outro, e eu preciso do seu apoio, irmão. Você precisa do nosso apoio. Sozinhos, nós somos como um pedaço de carvão que sai fora assim, sabe? E aí ele vai esfriando. Mas deixa junto para você ver, a brasa fica ali ardente. É isso que nós temos que ser. Uma igreja que possa arder com o Espírito Santo. Concluindo, o chamado hoje. Assim como naquele dia, quando amanheceu, né, Jesus chegou depois do monte, numa noite de oração. Jesus continua chamando. Vocês acreditam nisso? Jesus continua chamando. E hoje, Ele nos chama para sermos discípulos, estar com eles. Vivermos o propósito. Onde quer que Ele nos envie, nós temos que fazer algo. Aonde quer que Ele nos mandar. E nós aceitarmos a identidade que Ele nos dá. Sabe qual é essa identidade? Pastor. Não. Servos. Testemunhas. E filhos. O chamado não começa com uma tarefa, mas com a resposta, eis-me aqui, Senhor. Leiam esse texto depois na sua casa, Isaías capítulo 6, versículo 8. É uma passagem belíssima. E Isaías, ele se dispõe a fazer algo para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Esse é o nosso chamado, irmãos. A história dos discípulos é a prova viva de que nas mãos de Jesus, gente comum faz coisas extraordinárias. Você acredita nisso, irmãos? Gente comum pode fazer coisas extraordinárias. Que cada um de nós ouça hoje a voz daquele que ainda chama pelo nome e responda com fé: Senhor, quero estar contigo para depois ser enviado por ti. Deus possa nos abençoar essa manhã. Eu queria que todos pudessem ficar de pé. Queria chamar aqui o Ronaldo, por favor, Ronaldo.